Clara, uma jovem cega forçada a se casar com um homem cruel. Ouve o vento entoar melodias estranhas todas as noites, quando um misterioso Apache entra na vila, declarando que ela é a chave para um ritual ancestral. Todos lhe viram as costas. O que está por trás das palavras dele? E por que elas a fazem estremecer? Será ele seu salvador ou sua ruína? Não perca essa história que vai te dar arrepios. O vento do entardecer sopra pelos campos de arroz de uma pequena vila às margens do rio São Francisco, trazendo o hálito úmido e o cheiro forte da terra. Clara está sentada numa cadeira de palha, desgastada na varanda de casa. Suas mãos delicadas percorrem as ranhuras da madeira, lisas pelo tempo. Seus olhos, que não enxergam a luz desde os 10 anos, ainda se voltam para o pôr do sol, como se tentassem captar o último calor do dia. Mas seu coração está gelado. A sociedade ao seu redor, dos cochichos, dos vizinhos, aos olhares de pena da família, gravou em sua alma uma verdade cruel. Uma garota cega como ela não tem valor algum. Ninguém quer casar com uma inútil. Sua mãe já dissera, a voz amarga como erva medicinal. Aos 25 anos, Clara vive num mundo onde a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas também o isolamento. Sua família, que a ama à sua maneira, decidiu casá-la com seu Antônio, um viúvo 30 anos mais velho, que não se importa com os sentimentos dela, apenas quer uma esposa para cuidar da casa. Esse casamento forçado é como uma corda apertando seu coração, tornando cada respiração um peso. Mas o mais estranho são os sonhos. Toda noite, Clara sonha com uma terra desconhecida, onde o vento canta melodias antigas, e uma voz grave a chama por um idioma que ela não compreende. Nesse sonho, uma figura alta, adornada com um colar de miçangas e penas, está no meio de um vasto campo de capim, estendendo a mão para ela. Quem é você? Ela murmura na escuridão, mas nunca há resposta. Naquele dia, quando o crepúsculo desbotava, Clara ouviu passos diferentes na estrada de terra que levava à vila. Não eram os passos dos moradores, pesados e familiares, mas leves e firmes, como o ritmo de um tambor distante. Ela inclinou a cabeça, os ouvidos atentos ao farfalhar das folhas sob botas e ao tilintar suave de metal. Talvez um bracelete ou adorno. Menina, o que você tá olhando? Uma voz grave ecoou, com um sotaque estranho, diferente de qualquer pessoa da vila. Clara se sobressaltou, apertando a cadeira com força. Quem ousaria falar com ela? Alguém que a vila tratava como invisível. A voz tinha algo de acolhedor, mas também um mistério, como se escondesse uma história não contada. Clara virou o rosto na direção do som, tentando imaginar o homem à sua frente. Eu não vejo nada, respondeu, a voz baixa mas firme, mas estou ouvindo o vento. O estranho deu uma risada suave, como o som de água correndo sobre pedras. O vento conta muitas histórias, se você souber ouvir, disse ele. Meu nome é Tuermon e venho de muito longe. E acho, menina, que você tem uma história que o vento quer contar. Clara ficou paralisada. O nome dele soava como um encantamento, idêntico aos sons de seus sonhos. Seria isso o destino, ou apenas uma brincadeira cruel do acaso? E por que um estranho, vindo de um lugar que ela nunca ouviu falar, saberia que ela tem uma história? As palavras de Tueshnon-yi fizeram o coração de Clara disparar. Ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre, mas algo na voz dele a fez sentir. Por um instante, uma segurança que não explicava. A vila começou a murmurar. Quem é esse estrangeiro? O que ele está fazendo aqui? Os cochichos eram como lâminas afiadas, cortando a frágil curiosidade de Clara. Ela quis perguntar mais, entender por que ele estava ali. Mas a voz de sua mãe veio de dentro da casa, chamando-a para o jantar. Ela se levantou, caminhando na escuridão familiar. Mas, dessa vez, sentiu uma faísca estranha no peito. Uma luz que ela não podia explicar. A história de Clara está apenas começando. Será que esse homem misterioso é realmente a resposta para seus sonhos? Ou ele trará uma nova tempestade para uma vida já cheia de sofrimento? E o que faz alguém como Tueshnon-yi, vindo de um mundo tão diferente, reparar numa garota cega de uma vila tão pequena? Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que estou fazendo aqui. Na manhã seguinte,
Os primeiros raios de sol se infiltravam pelas frestas das folhas, espalhando manchas de luz brilhante na estrada de terra que cortava a vila. Clara estava sentada à beira do rio São Francisco, os pés descalços roçando a água fresca, sentindo as pequenas ondas deslizarem como um sussurro da natureza. Ela ainda pensava no homem estranho de ontem. Tueshnoi. O nome dele ecoava em sua mente, como uma canção ancestral, ao mesmo tempo estranha e familiar. Ela se perguntava se estava sonhando ou se, de fato, alguém de terras distantes havia entrado em seu mundo de escuridão. Passos soaram novamente, agora mais lentos, como se a pessoa pesasse cada movimento. Clara inclinou a cabeça, seus ouvidos apurados captando o leve tilintar de um bracelete de metal, igual ao da noite anterior. Menina, tá ouvindo o vento de novo? A voz grave e acolhedora de Tueshnoi soou, mais perto do que ela imaginava. Clara se assustou, os dedos apertando instintivamente a grama ao seu lado. Você, por que voltou? Perguntou. A voz trêmula, não de medo, mas de uma sensação estranha que crescia dentro dela, como se ela tivesse esperado por esse momento há muito tempo. Tueshnoi se sentou a poucos passos dela, sobre uma pedra lisa à beira do rio. Clara ouviu o farfalhar da roupa dele, a respiração calma e constante. Vim buscar algo, ele disse, a voz profunda como o vento que sopra pelos campos. Um sonho me trouxe a essas terras. Até você. Clara franziu a testa, o coração batendo forte. Um sonho. Como ele sabia dos sonhos dela, da figura nos campos de capim, da canção do vento. Ela quis perguntar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, murmurou. Quem é você? Quem é de verdade? Tueshnoi deu uma risada suave, como sinos de vento ao amanhecer. Sou Apache. Venho das terras do vento e do sol, onde meus antepassados cantavam com as montanhas e florestas. Meu nome significa o guia na escuridão. E acho, menina, que o destino me trouxe até aqui para te encontrar. Clara sentiu um calor percorrer sua espinha. Apache, ela nunca ouvira falar deles, mas o jeito como ele falava, com reverência à natureza, a fazia sentir como se estivesse tocando um mundo novo, muito maior que a pequena vila onde vivia. Ela tentou imaginá-lo pelos sons e sensações, o leve cheiro de couro vindo da roupa dele, o farfalhar de penas em seu colar, a respiração forte, mas gentil. Por que tá falando comigo? Clara perguntou, com um toque de desconfiança. Não tenho nada para te dar. Sou só uma garota cega. Tueshnoi ficou em silêncio por um momento. Então respondeu. Onde cresci, acreditamos que os olhos nem sempre veem a verdade. Algumas pessoas enxergam com o coração. E o seu coração, eu sinto, tá cantando uma canção muito bonita. As palavras dele foram como uma brisa que atravessou a alma de Clara, derretendo um pouco da muralha de gelo que ela construíra para se proteger. Mas a presença de Tueshnoi também trouxe tensão. A vila começou a reparar. Os murmúrios se espalhavam como fogo em capim seco. O que esse estrangeiro tá fazendo aqui? Será que tá tentando enganar a menina cega? Uma tia de Clara, Dona Rosa, a alertou durante o almoço. Não deixa esse estranho te confundir. Menina, você tem que se preparar para o casamento com seu Antônio. É o único caminho para você. Clara baixou a cabeça, mas, no fundo, uma pequena chama começava a arder. Uma chama de curiosidade, de esperança. Tueshnoi não apareceu por acaso. Ele contou que estava em uma jornada em busca de um sinal de seus antepassados, um ritual sagrado Apache chamado O Caminho do Vento. Ele acreditava que Clara, sem saber, guardava uma peça desse quebra-cabeça. Você já ouviu o vento cantar? Perguntou. Com seriedade. Clara assentiu, lembrando das noites em que ouvia o vento passar pelo telhado de palha, trazendo sons que pareciam sussurros de outro mundo. Não é só o vento, disse Tueshnoi. É a voz dos que vieram antes, guiando nosso caminho. A conversa foi interrompida quando a voz da mãe de Clara ecoou ao longe, chamando-a. Ela se levantou, o coração pesado. Tueshnoi também se ergueu. Antes de partir, colocou algo pequeno em sua mão. Era liso, quente, como uma pedra polida pelo rio. Guarde isso, ele disse.
É uma pedra dos meus antepassados. Vai te lembrar que você não tá sozinha. Clara apertou a pedra, sentindo suas curvas delicadas sob os dedos. Não podia vê-la, mas sentia seu peso. Não apenas físico, mas como uma promessa. Quando Tuesh não se foi, Clara ficou parada à beira do rio, a pedra na mão como uma pequena chama aquecendo seu coração. Mas ela também sentia a tempestade se aproximando. Da família, da vila e do próprio medo dentro dela. Será que ela ousaria confiar nesse homem, nas palavras dele sobre o vento e os sonhos? Ou ficaria para sempre presa na escuridão do destino que outros traçaram para ela? O cheiro de fumaça do fogão, a lenha, misturava-se ao aroma de arroz maduro que vinha dos campos, formando um perfume familiar que acompanhava Clara por anos. Ela estava sentada no quartinho simples, os dedos acariciando a pedra que Tueshmon lhe dera, sentindo suas curvas suaves como um rio que corre pela memória. Naquela noite, o vento lá fora soprava mais forte, como se contasse novamente uma história que ela tentava enterrar. Na escuridão eterna de seu mundo, Clara deixou a mente vagar até o passado, onde as feridas ainda sangravam. Apesar do tempo ter tentado curá-las, Clara não nasceu cega. Quando criança, era uma menina esperta, que adorava correr pelas trilhas da vila, perseguindo pipas que dançavam no céu azul profundo. Ela lembrava do sol dourado, brilhando e saltitando na superfície do rio São Francisco, e do sorriso de seu pai, enquanto ele a ensinava a trançar folhas de coqueiro para fazer pequenos gafanhotos. Mas, aos 10 anos, uma febre cruel roubou sua visão. O médico na cidade balançou a cabeça, dizendo que os nervos ópticos estavam danificados para sempre. Desde então, o mundo de Clara mergulhou na escuridão. Com isso, o amor de sua família foi se apagando aos poucos. Sua mãe, Dona Lúcia, era uma mulher endurecida, desgastada pela pobreza e pelas responsabilidades. Após a morte do pai de Clara em um acidente no rio, Dona Lúcia ficou ainda mais amarga. Cega como você é, quem vai te querer? Dizia ela, a voz carregada de rancor. Essas palavras, mesmo sem intenção de ferir, cortavam a alma de Clara como facas. A vila não era melhor. Chamavam-na de a menina inútil. Cochichavam que ela era um peso, que nunca teria uma vida plena. Clara aprendeu a se calar, a esconder as lágrimas. Mas, à noite, ouvia o vento e se perguntava, por que estou viva? 3 anos atrás, quando Clara completou 22 anos, a família começou a falar sobre casamento. Seu Antônio, um viúvo rico da vila vizinha, fez uma proposta. Ele não queria amor, apenas uma esposa que soubesse cozinhar, limpar e cuidar de seu filho pequeno. É a sua chance, disse Dona Lúcia, com voz firme. Ele vai te sustentar para sempre. Uma menina como você, o que mais pode querer? Clara protestou, chorou, mas ninguém ouviu sua voz. Ela se sentia como uma mercadoria trocada em um mercado. Uma boneca forçada a sorrir em uma peça que não escolheu. O casamento foi marcado para dali a alguns meses. A cada dia que passava, Clara sentia o coração mais apertado no peito. Mas então Tuesh não apareceu. Como uma brisa estranha que soprou em sua vida, as palavras dele sobre o vento, os sonhos e o coração despertaram uma parte de Clara, que ela pensava estar morta há muito tempo. Ela apertou a pedra na mão, sentindo seu calor como um lembrete de que não era invisível, nem inútil. Mas, junto com a esperança, o medo também crescia. Será que ela podia confiar em um estranho? Será que ele era realmente diferente? Ou apenas mais um sonho que se desfaria ao acordar? Naquela noite, Clara ouviu a mãe conversando com Dona Rosa no quintal. Essa menina está sendo iludida por esse estrangeiro, disse Dona Rosa, a voz cheia de preocupação. Se ela não obedecer, seu Antônio vai desistir do casamento. E como nossa família vai sobreviver? Dona Lúcia suspirou. Vou falar com ela. Ela não pode estragar tudo. Clara, deitada na cama, deixou as lágrimas caírem em silêncio. Sabia que a mãe só queria o bem da família, mas o preço era a liberdade dela, o coração dela. Ela apertou a pedra. Naquele momento, ouviu o vento lá fora, como uma canção ancestral, sussurrando palavras que ela não entendia, mas que faziam seu coração vibrar. Ela lembrou das palavras de Tueshmon Ri. Seu coração tá cantando uma canção muito bonita. Mas que canção era essa?
esperança? Ou apenas uma ilusão? Clara não sabia. Só sabia que, pela primeira vez em anos, queria descobrir, queria entender por que esse homem Apache viera até ali. Porque ele a enxergava, enquanto o mundo inteiro lhe virava as costas. Mas, no fundo, ela também tinha medo. Medo de que, ao abrir o coração, fosse machucada novamente. Como a escuridão roubara sua luz, como a família e a sociedade roubaram seu valor. O vento continuava a cantar lá fora, trazendo melodias de uma terra distante, de onde Tueshnon-Yi vinha. Clara fechou os olhos, embora isso não mudasse nada em sua escuridão. Mas, dessa vez, ela não se sentia tão sozinha. A pedra em sua mão era como uma pequena chama, guiando-a pelas dores do passado, rumo a um futuro que ela ainda não ousava sonhar. Será que ela teria coragem de dar o próximo passo? Ou a escuridão de seu passado a prenderia para sempre? Sob a sombra de uma figueira antiga à beira do rio São Francisco, Clara estava sentada em silêncio, a mão ainda segurando firme a pedra que Tueshnon-Yi lhe dera. O sol do meio-dia espalhava um calor que ela não via, mas sentia na pele, enquanto ouvia o farfalhar das folhas, como uma canção de ninar da natureza. Os passos familiares de Tueshnon-Yi ecoaram novamente, leves, mas decididos, trazendo consigo o cheiro de couro e o aroma de capim seco de terras distantes. Hoje, ele chegou mais cedo, como se soubesse que Clara o esperava, mesmo que ela própria ainda não admitisse isso. Menina, parece que você está conversando com o rio, disse Tueshnon-Yi, a voz grave e acolhedora como a correnteza roçando as pedras. Clara esboçou um sorriso, pequeno e raro. O rio fala mais que as pessoas, respondeu, a voz suave, sem o tremor da primeira vez. Ele riu baixinho, um som que lembrava sinos de vento numa brisa leve. Onde cresci, acreditamos que o rio, o vento e as montanhas têm alma. Eles contam histórias. Se você souber ouvir, Clara inclinou a cabeça, curiosa. E o que você ouve deles? Tueshnon-Yi sentou-se perto de uma árvore, a uma distância que a fazia sentir-se segura, mas ainda próxima. Ela ouviu o som de algo sendo tirado. Talvez uma bolsa de pano. E o leve tilintar de miçangas. Ouço que você tem um coração forte, mesmo que não acredite nisso. Ele disse, nós, Apaches, acreditamos que cada pessoa carrega uma canção no coração. E a sua, Clara, tá esperando para ser cantada. As palavras dele a deixaram em silêncio. Ela nunca pensara em si mesma assim. Alguém com uma canção? Alguém com valor. Mas a sinceridade na voz de Tueshnon-Yi a fez querer acreditar, mesmo que só um pouco. Ele começou a falar sobre a cultura Apache, sobre seus rituais sagrados. Nós honramos a natureza, disse, com orgulho na voz. Cada planta, cada sopro de vento, é parte dos nossos antepassados. Quando eu era criança, minha avó me ensinou a fazer um apanhador de sonhos. Um objeto que guia os bons sonhos e afasta os pesadelos. Clara ouviu, imaginando as penas e as redes intricadas que ele descrevia. Você já tentou conversar com seus sonhos? Ele perguntou. Clara balançou a cabeça. Mas, no fundo, a imagem do campo de capim sem fim e da figura em seus sonhos voltou, mais nítida do que nunca. Tueshnon-Yi tirou da bolsa um objeto leve e o colocou na mão de Clara. Era um apanhador de sonhos pequeno, feito de fios macios, adornado com penas e miçangas. É um apanhador de sonhos, ele disse. Não é para ver, é para sentir. Guarde ele com você quando dormir, e talvez seus sonhos falem mais. Clara tocou o objeto, sentindo os fios suaves e as penas delicadas sob os dedos. Ela não podia vê-lo, mas sentia o cuidado em cada nó, como se carregasse um pedaço da alma de quem o fez. A conversa deles se estendeu até o sol começar a se inclinar. Tueshnon-Yi falou sobre as terras Apaches, montanhas vermelhas sob o pôr do sol, canções antigas entoadas em rituais, e a lealdade deles à família e à terra. Clara sentiu um laço invisível se formar entre eles, frágil, mas quente. Pela primeira vez, ela não se sentiu um peso. Por que você me conta essas coisas? Perguntou, com um toque de desconfiança. Sou só uma estranha. Tueshnon-Yi ficou em silêncio por um momento. Então respondeu, porque eu te vejo, Clara, não com os olhos, mas com o coração. E acredito que você também me vê, do seu jeito. As palavras dele foram como uma brisa que atravessou a alma de Clara, trazendo esperança.
mas também despertando medo. Ela sabia que a vila estava de olho. Os murmúrios cresciam, e sua mãe começava a desconfiar. A menina tá se encontrando com esse estrangeiro. Dona Lúcia dissera a Dona Rosa na noite anterior, a voz cheia de preocupação. Se seu Antônio descobrir, vai cancelar o noivado. E o que será da nossa família? Clara ouviu tudo, mas não disse nada. Apenas segurou o apanhador de sonhos, sentindo as penas se mexerem sob os dedos, como um lembrete de que ela tinha o direito de sonhar, nem que fosse uma vez. Antes de partir, Tuermon disse amanhã, se você quiser, te conto sobre o caminho do vento. O ritual que meus antepassados usavam para encontrar o propósito da vida. Clara assentiu, o coração acelerado. Ela não sabia se teria coragem de continuar a encontrá-lo, mas algo na voz dele, no respeito que ele lhe oferecia, a fazia querer seguir em frente. Quando os passos de Tueshnon-yi se afastaram, Clara ficou à beira do rio, o apanhador de sonhos na mão como uma promessa. Ela não via o mundo, mas, pela primeira vez, sentia que começava a viver. O cheiro de terra úmida e o aroma do arroz maduro enchiam o ar da manhã. Enquanto Clara estava sentada sob a figueira, os dedos brincando com o apanhador de sonhos que Tueshnon-yi lhe dera, as penas do objeto dançavam levemente na brisa, como se sussurrassem histórias de terras distantes. Ela sentia o calor do sol na pele, mas seu coração estava pesado. Os encontros com Tueshnon-yi haviam despertado algo dentro dela. Uma faísca de esperança, um desejo de viver por si mesma. Mas ela sabia que essa luz estava ameaçada pelas sombras da própria vila. Os passos de Tueshnon-yi ecoaram, familiares como um segundo batimento em seu coração. Hoje, ele trazia algo novo. Clara ouviu o leve som de madeira se tocando. Talvez um bastão ou um pequeno instrumento. Menina, hoje trouxe algo para te contar sobre o caminho do vento, disse ele, a voz grave, mas cheia de vida. Clara sorriu, mas o sorriso logo se desfez ao ouvir murmúrios ao longe. A vila estava reunida ali perto, e ela sentia os olhares cortantes, mesmo sem vê-los. Eles estão nos observando, sussurrou, apertando o apanhador de sonhos com força. Tuermon-yi sentou-se, a voz ainda calma. Eles sempre observam, Clara, mas o que importa é o que você vê no seu coração. Ele começou a falar sobre o ritual do Caminhos do Vento, uma tradição apache em que se busca orientação na natureza para encontrar o propósito da vida. Acendemos uma fogueira, cantamos canções antigas e ouvimos o vento, disse ele. O vento carrega as palavras dos antepassados, guiando quem está perdido. Clara ouviu, imaginando as chamas dançando na escuridão, as vozes se misturando ao vento. Ela queria fazer parte daquele mundo, mas a realidade a puxava de volta. A voz ríspida de Dona Rosa, sua tia, interrompeu a conversa. Clara, o que você está fazendo com esse estrangeiro? Ela se aproximou, a voz carregada de raiva. Clara baixou a cabeça, o coração disparado. Tuermon-yi se levantou, a voz firme, mas serena. Só estou conversando com ela. Senhora, ela merece ser ouvida. Dona Rosa bufou, conversando. Quem você pensa que é para se meter nos assuntos da vila? Essa menina tá prometida pro seu Antônio. Não estrague tudo. Clara sentiu como se uma corda invisível a apertasse. Queria falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. As notícias sobre Tueshnon-yi se espalharam como fogo. A vila começou a murmurar que ele era um vigarista, ali para enganar Clara ou sabotar o casamento. Um grupo de jovens, liderado por Lucas, primo de seu Antônio, fez ameaças abertas. Estrangeiro, é melhor você sumir antes que se meta em confusão, disse Lucas ao encontrar Tueshnon-yi perto do mercado. Tueshnon-yi não respondeu com raiva, mas, como Clara ouviu de outros, seu olhar era frio como o de um guerreiro. Não procuro problemas, ele disse, mas também não fujo. Em casa, Dona Lúcia, a mãe de Clara, ficou mais severa. Você está envergonhando a família, gritou, a voz tremendo de preocupação. Seu Antônio ouviu os boatos. Se você não parar, ele vai desfazer o noivado. Quer que a gente viva na miséria? Clara ficou em silêncio, apertando o apanhador de sonhos. Sabia que a mãe só queria proteger a família, mas o preço era sua liberdade, seu coração. Mãe, não quero viver como uma sombra, disse, a voz baixa, mas firme.
Dona Lúcia ficou atônita. Depois se virou, sem dizer mais nada. Naquela noite, Clara deitou na cama, o apanhador de sonhos ao lado do travesseiro. Ela ouvia o vento soprar pelo telhado de palha, trazendo melodias distantes, como os sussurros dos antepassados apaches que Tueshmon-Yi mencionara. Mas também ouviu passos furtivos lá fora. Provavelmente Lucas e seus amigos, vigiando. Ela sabia que o perigo se aproximava. A vila não deixaria ela e Tueshmon-Yi em paz. E seu Antônio, o homem com quem ela era forçada a casar, começava a desconfiar. Se essa menina não obedecer, vou dar uma lição nela. Ela o ouviu dizer a Lucas, a voz fria como pedra. Clara abraçou o apanhador de sonhos, sentindo as penas suaves sob os dedos. Pensou em Tueshmon-Yi, em como ele a via. Não como um fardo, mas como alguém com valor. Mas também tinha medo. Medo de que, ao continuar a encontrá-lo, ela o colocasse em perigo. Medo de que, ao desafiar seu Antônio, sua família pagasse o preço na escuridão. Clara sentia-se em uma encruzilhada. De um lado, a vida segura, mas aprisionada, que sua família escolhera para ela. Do outro, o caminho arriscado, mas cheio de luz, que Tueshmon-Yi abrira. Será que ela teria coragem de seguir em frente? O cheiro de chuva iminente misturava-se ao aroma forte da terra, enquanto rajadas de vento mais intensas varriam a pequena vila. Clara estava sentada à beira do rio São Francisco, no lugar onde ela e Tueshmon-Yi costumavam se encontrar, segurando o apanhador de sonhos como se fosse um amuleto. Ela sentia o ar pesado, não apenas pela tempestade que se aproximava, mas também pelos olhares e sussurros dos moradores. Os passos de Tueshmon-Yi ecoaram, lentos, mas determinados, como os de um guerreiro entrando em batalha. Hoje, havia algo diferente no ritmo deles, uma urgência, como se ele soubesse que o tempo deles estava se esgotando. Menina, hoje o vento tá cantando uma canção especial, disse Tueshmon-Yi, a voz grave carregando uma emoção que Clara nunca ouvira antes. Ela inclinou a cabeça, tentando captar o significado de suas palavras. Que canção? Perguntou, a voz baixa, mas com o coração disparado, como se pressentisse algo iminente. Ele se sentou perto, a respiração misturando-se ao som suave das ondas contra a margem. A canção da verdade, respondeu. Hoje, quero te contar o verdadeiro motivo de estar aqui. Tueshmon-Yi começou a falar, a voz como um rio correndo por memórias distantes. Ele contou sobre um sonho que teve meses atrás, em pé nos campos de capim de sua terra natal, onde os antepassados apaches cantavam pelo vento. No sonho, ele viu uma garota cujos olhos não enxergavam a luz, mas cujo coração brilhava como uma chama. Eu não sabia quem você era, disse ele, mas meus antepassados me disseram que eu precisava te encontrar, que você é parte do caminho do vento, o caminho que me leva ao propósito da minha vida. Clara ficou em silêncio, a respiração quase parando. O sonho dele era idêntico aos dela, onde uma figura a chamava em meio aos campos. Como isso é possível? Sussurrou, apertando o apanhador de sonhos até as penas tremerem. Antes que Clara pudesse dizer mais, Tueshmon-Yi segurou sua mão, gentil, mas firme. Clara, acredito que o destino nos uniu, disse, a voz tremendo de emoção. Então, num gesto inesperado, ele se inclinou e deu um beijo em sua testa. O beijo foi leve como a brisa, mas forte como uma chama, derretendo o gelo que envolvia o coração de Clara. Ela sentiu o calor de seus lábios, o cheiro de couro e capim seco em sua roupa, e o pulsar de seu coração em sintonia com o dela. Não era apenas um beijo. Era uma promessa, uma conexão que transcendia a escuridão dela. Mas o momento foi abruptamente interrompido. Um grito de Lucas, o primo de seu Antônio, cortou o ar. Você ousa? Ele avançou, acompanhado de 2 outros jovens, a voz cheia de fúria. Clara se assustou, soltando a mão de Tueshmon-Yi, o coração disparado. Tueshmon-Yi se levantou, a voz calma, mas cortante. Não vim buscar confusão, disse, mas vou proteger o que importa para mim. Lucas deu uma risada debochada. Proteger? Você acha que pode enfrentar a vila inteira? Essa menina pertence ao seu Antônio, não a você. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela ouviu o som de um empurrão, Tueshmon-Yi afastando Lucas, e os gritos dos moradores que se aproximavam.
Para! Gritou ela, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Pela primeira vez, sentiu que precisava falar, defender algo. Não só por si mesma, mas por Tueshnoi. Eu não pertenço a ninguém, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A vila ficou em silêncio, chocada com o outburst da garota que sempre consideraram invisível. Tueshnoi segurou sua mão, guiando-a para longe da multidão. Quando chegaram a um canto tranquilo à beira do rio, ele falou, a voz grave, mas poderosa clara. Aquele beijo não foi só meu, foi a voz dos meus antepassados, dizendo que você é a luz que eu buscava. Mas preciso saber, você quer caminhar nesse caminho comigo? Clara tremia, o coração dividido. O beijo dele havia despertado algo nela, mas também trouxera perigo. Ela sabia que a vila não perdoaria, que seu Antônio se vingaria e que sua família a pressionaria ainda mais. Naquela noite, deitada na cama com o apanhador de sonhos ao lado do travesseiro, Clara ainda sentia o calor do beijo em sua testa, mas também ouviu os sussurros de sua mãe, Dona Lúcia, conversando com Dona Rosa no quintal. Seu Antônio sabe de tudo. Ele disse que, se a menina não obedecer, vai fazer nossa família pagar. Clara abraçou o apanhador, as penas suaves como um consolo. Ela sabia que aquele momento mudara tudo. O beijo de Tueshnoi não foi apenas um gesto, foi um convite para sair da escuridão. Mas o preço poderia ser tudo o que ela conhecia. O aroma de terra molhada após a chuva misturava-se ao perfume das folhas de figueira encharcadas, enquanto Clara estava sentada sozinha, à beira do rio São Francisco. O som suave da correnteza era como uma canção de ninar, mas seu coração estava em tumulto, como uma tempestade. O apanhador de sonhos em suas mãos tremia levemente ao vento, as penas macias roçando seus dedos, como um lembrete do beijo de Tueshnoi. O beijo que despertara uma parte dela que ela pensava estar morta há muito tempo. Mas, junto com essa luz, as sombras da realidade a apertavam mais do que nunca. A notícia do beijo à beira do rio espalhara-se pela vila como fogo em capim seco. Os moradores cochichavam, apontavam, chamando-a de a cega rebelde. Dona Lúcia, sua mãe, tornou-se ainda mais dura. Você tá destruindo tudo, gritou durante o jantar, a voz tremendo de raiva e medo. Seu Antônio ficou sabendo. Ele disse que, se você não pedir desculpas e cortar contato com esse estrangeiro, ele não só vai cancelar o noivado, como vai garantir que nossa família nunca mais se levante. Clara ficou em silêncio, apertando o apanhador de sonhos sob a mesa, as lágrimas caindo sem som. Ela sabia que a mãe só queria proteger a família, mas o preço era sua liberdade, seu coração. Naquela noite, seu Antônio apareceu em casa. Sua voz ecoou da sala, fria como pedra. Essa menina precisa saber qual é o lugar dela, disse a Dona Lúcia. Se ela não obedecer, vou garantir que ninguém nesta vila ajude vocês. Deitada na cama, Clara ouvia cada palavra como facadas no peito. Pensava em Tueshnoi, em como ele a via. Não como um fardo, mas como uma luz, mas também tinha medo. Medo de que, ao escolhê-lo, o colocasse em perigo e condenasse sua família à miséria. Na manhã seguinte, Clara foi ao rio, o lugar onde sempre se encontrava com Tueshnoi. Ele já estava lá, como se soubesse que ela viria. Seus passos eram leves, trazendo o familiar cheiro de couro e capim seco. Clara, eu sinto o medo em você, disse ele, a voz grave, mas cheia de força. Mas também vejo sua coragem. Você tá numa encruzilhada, e só você pode escolher seu caminho. Clara tremia, apertando o apanhador de sonhos. Se eu escolher você, vou perder tudo, disse, a voz engasgada. Minha família, essa vila, eles nunca vão me perdoar. Tueshnoi ajoelhou-se diante dela, segurando sua mão. Ela sentiu o calor de sua palma, forte, mas gentil. Onde cresci, disse ele. Acreditamos que o caminho de um guerreiro não é o mais fácil, mas o que é verdadeiro pro coração. Você é uma guerreira, Clara. Mesmo que não veja isso, ele contou sobre uma tradição apache, em que jovens guerreiros enfrentam provações para encontrar seu propósito. Você tá na sua provação.
disse, e eu estarei ao seu lado. Não importa o que escolher. As palavras dele foram como uma brisa que atravessou a alma de Clara, derretendo um pouco o gelo do medo. Mas, antes que ela pudesse responder, os passos pesados de Lucas e seus amigos ecoaram. Estrangeiro, você foi longe demais, gritou Lucas, a voz carregada de ameaça. Clara ouviu o som de uma faca sendo sacada, o metal frio fazendo-a estremecer. Tuermon-i se levantou, empurrando Clara para trás. Não quero briga, disse, a voz firme, mas não vou deixar que machuquem ela. Clara sentiu o coração parar. Sabia que aquele era o momento decisivo. A hora de fazer sua escolha. Para, gritou Clara, avançando. Apesar das pernas trêmulas, não vou mais deixar ninguém decidir minha vida. Ela se virou para Tuermon-i, a voz firme, embora as lágrimas rolassem. Eu escolho você, escolho meu caminho. A vila ficou em choque. Lucas recuou, mas seus olhos brilhavam de ódio. Você vai se arrepender, rosnou antes de se afastar com os amigos. Clara tremia, mas a mão de Tuermon-i segurou a dela, como uma promessa silenciosa. Você escolheu o caminho de uma guerreira, disse ele, a voz cheia de orgulho. Mas Clara sabia que essa decisão era apenas o começo. A vila não perdoaria, e seu Antônio não deixaria barato. Ela havia saído da escuridão, mas o caminho à frente era cheio de perigos. Será que ela teria força para seguir adiante? Ou as sombras da sociedade a puxariam de volta? O aroma de capim molhado após a chuva ainda pairava no ar, misturado ao frescor das folhas de figueira encharcadas, enquanto Clara estava à beira do rio São Francisco. O som suave da correnteza era como uma canção de ninar, mas seu coração estava em tumulto, como uma tempestade. O apanhador de sonhos em suas mãos tremia levemente ao vento, as penas macias roçando seus dedos. Um lembrete do beijo de Tuermon-i. O gesto que despertara uma parte dela que ela julgava morta há muito tempo. Mas, junto com essa luz, as sombras da realidade a apertavam mais do que nunca. A decisão de Clara no dia anterior, enfrentar Lucas e declarar que escolhera seu próprio caminho, ainda ecoava em sua mente. Mas, com essa libertação, veio uma nova tempestade. Os moradores da vila a encaravam com desprezo. Dona Lúcia, sua mãe, não lhe dirigia a palavra. E os boatos de que seu Antônio planejava uma vingança se espalhavam como fogo. Tuermon-i veio ao seu encontro pela manhã, os passos leves, mas firmes, trazendo o familiar cheiro de couro e uma calma de guerreiro antes da batalha. Menina, você fez o que poucos têm coragem de fazer, disse ele. A voz quente, mas resoluta. Você escolheu seu coração. Clara deu um sorriso fraco, mas, dentro dela, uma guerra entre esperança e medo. Não sei se sou forte o suficiente para continuar, sussurrou, apertando o apanhador de sonhos. Eles não vão me perdoar. Minha família nunca vai entender. Tuermon-i sentou-se ao lado dela, pousando a mão em seu ombro. Gentil, mas firme. Onde cresci, disse ele. Acreditamos que a força não vem dos olhos ou do corpo, mas da alma. Você atravessou sua própria escuridão. Clara, isso é a força de uma guerreira. Ele falou sobre uma tradição apache chamada Fogo da Alma. Um ritual em que jovens enfrentam seus medos para encontrar a luz interior. Você acendeu esse fogo, disse ele. Agora, precisa mantê-lo vivo. Suas palavras foram como uma brisa que aqueceu a alma de Clara, reacendendo sua coragem. Mas a realidade logo a puxou de volta. Dona Lúcia apareceu à beira do rio, a voz tremendo de raiva e dor. Clara, você sabe o que fez, disse, quase engasgando. Seu Antônio cortou todos os negócios com nossa família. A vila tá me chamando de mãe de uma filha rebelde. Você quer que eu morra de vergonha? Clara sentiu o coração apertar. Queria abraçar a mãe, pedir desculpas, mas sabia que, se cedesse, perderia a si mesma. Não quero te machucar, mãe, disse, com lágrimas escorrendo, mas não posso viver como uma sombra. Quero viver, ser amada, ser quem sou. Dona Lúcia ficou em silêncio, os olhos, que Clara não via, cheios de dor e conflito. Você não entende, murmurou, antes de se virar e partir, deixando Clara em um silêncio pesado. Tuermon-i segurou sua mão, o calor de sua palma como uma chama aquecendo seu coração. Você não tá sozinha, disse ele. Estou aqui, e meus antepassados também estão te guiando.
Ele falou sobre a lealdade dos Apaches. Como protegem a família, não só de sangue, mas de coração. Família não é só quem te trouxe ao mundo, disse. Às vezes, é quem vê a luz em você quando você mesma não enxerga. Suas palavras fizeram Clara perceber que não estava lutando apenas por amor, mas por si mesma, pelo direito de viver, de sonhar. O perigo, porém, ainda rondava. Naquela noite, Clara ouviu sussurros no quintal. Lucas e seus amigos planejavam dar uma lição no estrangeiro. Ela tremia, mas, dessa vez, não deixou o medo dominá-la. Encontrou Tueshnon-yi e contou o que ouvira. Você precisa ir embora, disse, a voz trêmula. Não quero que se machuque por minha causa. Tueshnon-yi balançou a cabeça, a voz firme como pedra. Os Apaches não abandonam quem amam, disse, e eu não vou te abandonar. Clara sentiu uma nova força crescer dentro dela. Não era mais a garota cega e frágil que a vila desprezava. Era uma guerreira, como Tueshnon-yi dissera. Decidiu enfrentar seu Antônio. Com a ajuda de Tueshnon-yi, ela foi até a casa dele, o coração batendo forte de medo. Eu não pertenço a você, disse. A voz firme. Escolhi minha vida, e você não pode me obrigar. Seu Antônio deu uma risada debochada. Mas, como Tueshnon-yi contou depois, seus olhos mostravam surpresa. Pela primeira vez, ele viu Clara não como uma garota cega, mas como uma mulher com uma vontade inquebrantável. A vila começou a olhar Clara de forma diferente. Alguns ainda murmuravam, mas outros, especialmente as mulheres jovens, passaram a admirar sua coragem. Clara percebeu que suas ações não apenas redimiam os anos em que se sentiu inútil, mas também inspiravam outros. Encontrara sua força interior, guiada pelo beijo de Tueshnon-yi e pelo espírito guerreiro dos Apaches, mas sabia que a batalha não havia terminado. O caminho à frente ainda era cheio de espinhos, e ela precisaria continuar lutando para proteger a luz que encontrara. O aroma de terra úmida e capim selvagem pairava no ar da tarde, enquanto Clara estava à beira do rio São Francisco, segurando firme o apanhador de sonhos. As penas do objeto dançavam suavemente ao vento, como se sussurrassem canções antigas que Tueshnon-yi havia descrito. Após enfrentar seu Antônio e se afirmar, Clara sentia uma nova força em seu coração, mas sabia que sua jornada estava longe do fim. A vila ainda murmurava, sua mãe mantinha distância, e ela temia que Tueshnon-yi pudesse ser colocado em perigo por sua causa. Mas hoje, ele prometera levá-la a um ritual especial Apache. Uma forma de se conectar mais profundamente com seu coração e com a natureza. Os passos de Tueshnon-yi ecoaram, trazendo o familiar cheiro de couro e capim seco. Menina, hoje vamos um pouco mais longe, disse ele. A voz quente, mas séria. Quero te levar a um lugar especial, onde o vento canta mais claro. Clara assentiu, o coração acelerado de curiosidade e uma pitada de nervosismo. Ele segurou sua mão, guiando-a por caminhos de terra, passando pelos campos de arroz perfumados, até uma pequena floresta na borda da vila. Ela sentiu a mudança no ar, mais fresco, repleto do aroma de folhas e do canto dos pássaros. Tueshnon-yi parou em uma clareira, onde o vento soprava mais forte, carregando sons que pareciam sussurros de antepassados. Aqui sinto minha terra natal, disse ele. Hoje, quero compartilhar com você o ritual da voz do vento. Uma forma de nós, Apaches, nos conectarmos com a natureza e encontrarmos paz. Ele a guiou para se sentar em um pano que estendeu no chão, e Clara ouviu o som dele acendendo uma fogueira. O cheiro de fumaça de madeira se misturou ao ar, e o calor das chamas tocou sua pele. Como um abraço gentil, ele colocou algo pequeno em sua mão. Um ramo macio, talvez sálvia, que ele chamou de sage. Segure e sinta, disse ele. Quando queimamos a sálvia, a fumaça leva nossas preces aos antepassados. Clara tocou o ramo, sentindo as folhas suaves. E quando Tueshnon-yi o acendeu, um doce aroma se espalhou, como uma canção invisível. Ele começou a cantar, a voz grave e melodiosa se misturando ao vento e ao crepitar do fogo. Embora não entendesse as palavras, Clara sentiu o coração vibrar, como se tocasse um mundo maior, onde não era mais a garota cega rejeitada, mas parte do céu e da terra. O que o vento tá te dizendo? Perguntou Tueshnon-yi, a voz suave.
Clara fechou os olhos. Embora isso não mudasse sua escuridão, ela ouviu o vento soprar pelas copas das árvores, trazendo sons que pareciam sussurros de antepassados. Ouço. Liberdade, disse, a voz trêmula. Sinto que não estou mais presa. Tueshnon-yi sorriu. Ela sentiu o calor em sua respiração. Essa é a sua canção, disse ele. A canção que meus antepassados me guiaram para encontrar. O ritual durou até o sol se pôr, e Clara sentiu uma paz que nunca conhecera. Não apenas se conectou com a natureza, mas consigo mesma. Com a força que descobrira em suas provações, Tueshnon-yi contou sobre a filosofia Apache. Tudo na natureza tem uma alma, e os humanos são apenas uma pequena parte de um grande círculo. Você não precisa de olhos para ver o céu e a terra, disse ele. Você vê com o coração, e seu coração brilha mais que as montanhas sob a luz da lua. Ao voltarem, Clara sentia um laço mais profundo com Tueshnon-yi. Ele não era apenas seu guia para fora da escuridão, mas quem a ajudara a ver seu próprio valor. Mas, ao chegar à vila, os sussurros familiares a alcançaram. Uma jovem, Marina, puxou Clara de lado. Cuidado! Clara, sussurrou. Lucas e seu Antônio estão planejando algo. Eles dizem que vão fazer o estrangeiro ir embora de qualquer jeito. Clara sentiu o coração apertar, mas, dessa vez, não deixou o medo dominá-la. Obrigada, disse. A voz firme, mas não vou deixar que tirem o que encontrei. Naquela noite, deitada com o apanhador de sonhos ao lado do travesseiro, o aroma da sálvia ainda pairava em sua memória. Ela pensou no ritual, na canção de Tueshnon-yi e no amor que crescia em seu coração. Sabia que Tueshnon-yi não trouxera apenas um novo caminho, mas uma nova família, não de sangue, mas de coração. No entanto, também sabia que o maior desafio estava por vir. Ela precisava proteger esse amor, proteger a si mesma e, talvez, Tueshnon-yi. O aroma de terra úmida e arroz maduro pairava no ar da manhã, enquanto Clara estava à beira do rio São Francisco, onde tudo começara. O apanhador de sonhos em suas mãos tremia levemente, as penas macias roçando seus dedos. Um lembrete da jornada que ela percorrera, de uma garota cega rejeitada pela sociedade, forçada a um casamento sem amor. Ela encontrara força, amor e propósito através de Tueshnon-yi, o homem Apache que a guiara para fora da escuridão. Mas hoje, ela sabia que o último desafio a aguardava, e precisava enfrentá-lo para proteger a luz que encontrara. Os passos de Tueshnon-yi ecoaram, trazendo o familiar cheiro de couro e capim seco. Menina, hoje sinto uma chama poderosa em você, disse ele, a voz quente, mas cheia de orgulho. Clara sorriu, o coração batendo forte com amor e determinação. Estou pronta, disse, a voz firme. Quero proteger o que temos. E quero que minha mãe entenda. Tueshnon-yi segurou sua mão. O calor de sua palma, como uma promessa de que ela não estava sozinha. Mas, antes que pudessem planejar, gritos ecoaram da vila. Lucas, acompanhado de seus amigos e seu Antônio, apareceu à beira do rio. A voz de Antônio fria como pedra. Garota, acha que pode me desafiar? Rosnou. E você, estrangeiro, vai pagar por se meter nos meus assuntos? Clara sentiu o coração apertar, mas deu um passo à frente. A voz clara apesar das pernas trêmulas. Não tenho mais medo de você, disse. Escolhi minha vida, e você não pode me obrigar. A vila se reuniu, murmurando. Mas, dessa vez, havia vozes diferentes. Marina, a jovem que alertara Clara, avançou. Clara tá certa, disse, a voz trêmula, mas forte. Não podemos forçar alguém a viver na infelicidade. Ela merece ser feliz. Algumas pessoas, sobretudo mulheres, assentiram. Clara sentiu um calor crescer no peito. Pela primeira vez, não se sentia rejeitada por todos. Tueshnon-yi ficou ao lado de Clara, a voz firme, mas não agressiva. Nós, Apaches, respeitamos a liberdade e o amor. Disse, não vim causar problemas, mas encontrar minha luz. E essa luz é Clara. Suas palavras silenciaram a multidão, e até seu Antônio recuou, os olhos hesitantes. Mas Lucas, cheio de ódio, avançou com um pedaço de madeira na mão. Tueshnon-yi o bloqueou rapidamente, sem revidar. Chega,
disse a voz como um comando. O ódio não leva a lugar nenhum. Aquele momento foi como uma brisa que acalmou a tensão. Seu Antônio, percebendo que perdia o apoio da vila, virou-se, murmurando uma ameaça, mas sem coragem para agir. Lucas e seus amigos recuaram, deixando Clara e Tueshnon-Yi no centro da multidão. Clara sentiu lágrimas rolarem, mas, dessa vez, eram de libertação. Ela vencera. Não só seu Antônio, mas seu próprio medo. Naquela noite, Clara procurou sua mãe, Dona Lúcia, na pequena casa. Mãe, me desculpe por te magoar, disse, a voz embargada, mas não posso viver uma vida que não é minha. Amo Tueshnon-Yi e quero que a senhora entenda. Dona Lúcia ficou em silêncio. Então segurou a mão de Clara, com lágrimas caindo. Eu só queria te proteger, sussurrou. Mas vejo que você encontrou sua luz. Vou aprender a aceitar. Clara abraçou a mãe, sentindo o calor que pensava ter perdido. Tueshnon-Yi e Clara decidiram deixar a vila, não para fugir, mas para começar uma nova vida. Ele a levou às terras apaches, onde ela aprendeu a viver em harmonia com a natureza. Ouvindo o vento e cantando canções antigas, não precisava de olhos para ver a beleza das montanhas e florestas, pois seu coração estava aberto. Tueshnon-Yi a ensinou a tecer apanhadores de sonhos, e juntos criaram objetos que carregavam os sonhos de amor e esperança. Clara encontrou uma nova família, não só com Tueshnon-Yi, mas com a comunidade Apache, que a acolheu como uma guerreira. A história de Clara é a prova de que amor e coragem podem superar qualquer escuridão. Ela renasceu, não apenas no amor de Tueshnon-Yi, mas em si mesma. Sempre que segurava o apanhador de sonhos, lembrava que era luz, era canção, era parte do céu e da terra. Obrigada por acompanhar essa história. Se ela tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe seus sentimentos nos comentários. Você já enfrentou uma escolha difícil para proteger seu amor ou seus sonhos? Conta pra mim! E não esqueça de compartilhar este vídeo para inspirar outras pessoas. Nos vemos na próxima história.